Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje nós vamos conversar sobre alguns alimentos que têm uma ação poderosa no nosso corpo, que tem uma ação na detoxificação do nosso fígado. Coitado do nosso fígado, ele vive sendo intoxicado, bombardeado com um monte de coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí eu vou te dar alguns alimentos que vão te ajudar aí no dia a dia, estarem limpando o fígado. A gente está aí no início do ano, já comeu, já bebeu, já colocou um monte de coisa errada aí e agora a gente precisa dar uma ajuda para o nosso fígado, dar uma ajudinha aí para que ele consiga jogar fora as químicas, o lixo tóxico aí que a gente vai ingerindo aí no nosso dia a dia. E muitos sintomas que a gente pode estar tendo, por exemplo, uma dor de cabeça, aquele gosto amargo na boca do nada, né? Pode ser sinal que o seu fígado não está legal. Então, nós não vamos falar aqui sobre suplementos, mas vou te dar dicas de alimentos que podem melhorar o seu fígado, né? Para que o seu fígado trabalhe com qualidade. E a gente sabe que na menopausa a gente precisa cuidar de todo o nosso corpo como um todo, né? Eu sempre falo que é como se eu tivesse uma casa aqui dentro, onde eu tenho vários compartimentos, e esses compartimentos são os nossos órgãos. E esses órgãos, cada órgão tem uma função importante lá dentro. E aí nós precisamos cuidar desses órgãos, ou seja, organizar a casa, manter essa casa limpa, cheirosa, perfumada, tudo organizadinho, para que tudo trabalhe em harmonia. Se eu estou bem, se eu estou deixando as coisas organizadas aqui dentro, tudo melhora. Aí eu começo a ter saúde de verdade, eu começo a passar por uma menopausa sem sintomas, porque a menopausa vem uma chuva de sintomas aí, gordura brota, processo inflamatório aumenta, o libido cai, falta de energia, de disposição, queda de cabelo, pele seca, né? Um monte de coisas, os calorões. E aí a gente precisa arrumar a casa, organizar, colocar tudo no seu devido lugar para que a máquina trabalhe em harmonia, em uma ressonância boa, para que tudo aconteça corretamente, né? E quando a gente pensa nessa casa, a gente pode ir para casa lá do nosso fígado, né? Esse compartimento aí que precisa estar bem bem equilibrado, né? Então o nosso fígado é a nossa morada. Então por que a gente precisa desintoxicar, né? Porque nós estamos o tempo todo exposto, né, a várias químicas, xenobióticos, vamos pegar aí agrotóxicos, metais tóxicos, né? Então várias coisas, a própria alimentação errada, isso vai intoxicando o nosso fígado e com isso vai promover vários sintomas indesejados, até mesmo o surgimento aí de doença. Então, quando a gente pensa lá no fígado, vamos imaginar, ele é como se fosse um general que está ali dentro, né, da nossa casa, num compartimento. Só que esse general, ele que vai dar as ordens, ele que vai fazer o comando das coisas, né? Então, quando você come um alimento errado, um alimento processado, uma química aí, né? Você vai lá pro fígado. Vamos pensar que tudo que eu coloco aqui dentro da minha boca
vai passar pro fígado. Ah, eu cheirei alguma coisa ruim, eu comi um negócio que não foi saudável, vai passar. Eu tomei uma medicação, vai passar pelo fígado. Então, tudo que eu coloco na minha boca passa pelo fígado, assim como tudo que absorve aqui na minha pele, coisas ruins que eu coloco, vai passar pelo fígado, não tem jeito. Aí vamos imaginar esse general, ele que dá o comando ali, então ele vai pegar todas aquelas toxinas que chegaram ali, vai processar, vai transformar numa substância menos ruim, né, para ser eliminada. E aí, então vamos imaginar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 50 anos, né? E por aí vai. Imagine esse fígado sendo bombardeado, bombardeado, bombardeado de química que a gente está exposto o tempo todo e a gente não cuida dele, né? Então a gente tem que dar, sim, uma atenção especial aí pro fígado, para que ele trabalhe em harmonia, trabalhe bem, ele esteja limpo, né? Porque nós vamos, como eu falei, intoxicando o tempo todo. E se eu vou me intoxicando e não limpo, o que vai acontecer? O general, ele vai ficando fraco, ele vai perdendo o comando, ele vai ficando velhinho, ele vai ficando sem energia. E se ele tá sem energia, ele tá ficando mais idoso, né? Não tem ânimo para nada. Como que vai acontecer as reações bioquímicas? Não acontece. Eu começo a ter como se fosse um monte. Vamos imaginar um rio que está com uma água parada e que eu vou jogando lixo, 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 mas eu não estou drenando aquela água, eu não estou jogando aquele lixo e vai aumentando aquilo ali cada vez mais. E aí eu vou intoxicando esse fígado e aí vem a doença. Eu começo a ter vários sintomas, cansaço, falta de energia, um monte de coisas aí começa a acontecer por conta desse fígado aí que não tá legal. E aí você pode perguntar, mas quais são os sintomas, né? Que sintomas que você pode observar que o seu fígado não tá legal? São vários sintomas aí que a gente pode observar que o fígado nosso não tá legal. Então, por exemplo, muitas pessoas têm aquele gosto metálico na boca, é um sinal que o seu fígado não tá bem. Aquela cansaço, aquela falta de energia, aquele desânimo, né? Então tá muito ligado com o fígado. Dores de cabeça, tá muito ligado com o fígado. A TPM, né? Aquela TPM do cão, ligado com o fígado também. Um estresse emocional, tô muito estressado, meu emocional não tá muito legal, né? O fígado, a gente tem que olhar pro fígado. Uma hipersensibilidade, então, por exemplo, quando eu como alguma substância química, eu fico vermelho, ficar com a pele irritada, sinal que o fígado não tá legal. Queixas digestivas, né? Estufamento, gases, aquele alimento parado, pode ser um sinal que o seu fígado não está legal. Baixa intolerância pelos alimentos gordurosos, aquela pessoa que fala assim, nossa, a gordura para mim não me faz bem, eu como gordura, passo mal. É uma pessoa que tem intolerância, porque o fígado está tão sobrecarregado que ele não consegue mais lidar com a gordura. Aquela sonolência quando eu estou dormindo, assim, pós comer, né, pós alimentação, aquele sono que vai, então pode ser que seu fígado também não esteja legal. O intestino preso, né, eu tô acumulando mais toxina, problemas de pele, as dores articulares, dores musculares, né? Então o seu fígado aí também não tá legal. Então olha quantos sintomas que a gente tem aí, né? E tem outros, eu coloquei aqui os mais comuns, né? Mas tem outros sintomas aí. E aí juntou tudo, né? Eu tô na menopausa, meus hormônios estão lá embaixo, meu fígado tá intoxicado, e aí eu começo a ter vários sintomas. Então a gente precisa dar uma ajudinha aí para esse fígado, colocando alguns alimentos aí. E um alimento fantástico pra gente tá colocando aí no nosso dia a dia são os alimentos que a gente fala, que eles são conhecidos como os enxofrados, que são as brássicas, né? Então ele tem uma ação aí na detoxificação do nosso fígado. Então quais são esses alimentos que eu posso estar colocando no meu dia a dia?
o repolho, a couve-flor, aquela couve de Bruxelas, o agrião. A gente pode pensar aí, vamos pensar no brócolis, tá? Então são alimentos que têm uma ação, tem enxofre na composição, e esse enxofre ele tem uma ação em melhorar, aí detoxificar. Ó, o rabanete, que eu tinha esquecido, o rabanete, interessante. Então ele vai estar ajudando o wasabi, aquelas ervinhas fortes também, que tem comida japonesa, também vai ser interessante, né? Então, esses alimentos aí, eles ajudam a transformar. A gente tem lá 2 hormônios, o estradiol, né, e a estrona. O estradiol é o hormônio bom, só que quando ele se transforma num outro hormônio, que é a estrona, ele é ruim. E aí, se eu tenho essa estrona muito alta, eu posso ter câncer, né? E esses enxofrados, eles ajudam aí a fazer com que você não transforme o estradiol no hormônio ruim, né? Então, eles melhoram essa via aí. E eles vão ter aí ação benéfica da melhora aí do nosso fígado. Outro alimento que vai ajudar aí na melhora do nosso fígado, a detoxificar, né, fazer essa limpeza, são substâncias, são bioflavonoides, que a gente chama de quercetina e rutina. Então, eles têm uma ação antioxidante aí em melhorar, em detoxificar o nosso fígado. E aonde que nós vamos encontrar, né? Que alimentos que a gente pode estar dando? Nós temos o hortelã, nós temos a maçã, né? A maçã, ela é rica em quercetina, né? Então, a gente tem lá a cebola, o alho, que também tem essa função aí interessante pra gente estar colocando. Então, ele vai ajudar a fazer essa limpeza lá no fígado, né? Vai evitar a formação de radicais livres, de substâncias ruins. A quercetina, a rutina, ela é muito interessante para aumentar uma enzima detoxificante que é a glutationa. Então, quanto maior os níveis dessa enzima, eu tenho uma proteção melhor lá no meu fígado. Então, é interessante que essa enzima esteja legal. E a rutina, a quercetina, principalmente, por exemplo, a maçã, suco de maçã num detox, ele é muito legal por conta desses compostos que tem. Então, vai ser bem interessante eu bater lá, por exemplo, umas maçãs com água e ficar tomando geladinho durante o dia. É interessante, posso jogar um gengibre ali também, né? E sabe um outro alimento que eu posso estar colocando que tem uma ação detoxificante? É a espirulina. A espirulina, ela é uma alga e ela é fantástica, pensando assim em termos de detox, né? Em detoxificação, a espirulina, ela é maravilhosa. E eu posso estar mandando manipular, eu posso estar comprando ela em pó, e aí eu posso estar consumindo. Só que o gosto dela também não é gostoso, né? Mas uma maneira que eu posso estar colocando aí no meu dia a dia é um shot, por exemplo. Eu posso fazer um shot pela manhã e colocar a espirulina. Então, por exemplo, eu posso espremer lá um limão, eu posso colocar, por exemplo, um pouquinho da espirulina no limão e virar de manhã, né? Então pode ser uma estratégia aí. Uma outra forma de eu estar colocando a espirulina é eu fazer um suco verde, né? Então, por exemplo, eu bato lá no liquidificador uma couve, uma maçã, um gengibre, e aí eu posso bater com água de coco, eu posso bater com água, eu posso bater com suco de limão, e aí eu bato isso tudo, vira um suco verde, né? E aí eu posso também estar adicionando um pouquinho de espirulina aí nesse suco verde, né? E tomar, por exemplo, pela manhã, à noite ou no meio da tarde. É um suco bem interessante, pensando aí em termos de limpeza de fígado. E um outro alimento que a gente tem, que é um alimento interessante, que tem uma ação anti-inflamatória, que é super fácil da gente estar comendo no dia a dia, barato, é a couve,
né? Muitas vezes a gente não dá nada para a couve, mas a couve ela tem compostos ali para melhorar o nosso rim, né? Ajuda a funcionar, a ter um melhor funcionamento dos nossos rins, a eliminar as toxinas, na parte digestiva, melhorar quem tem, por exemplo, gastrite, é interessante. Então o fígado ele precisa de mais da couve, então a gente pode estar fazendo um suco, né? O próprio suco verde ali, né? Tá usando aí no nosso dia a dia, a couve é fantástica. Além disso, a gente precisa também estar colocando os alimentos que a gente chama de pré-bióticos, que eles vão lá fortalecer as nossas bactérias do bem lá do intestino. Então, ela vai atuar no sistema imunológico, vai ter uma ação lá no processo de detox do nosso fígado. Então, são comidinhas que a gente dá para as bactérias do bem. Porque as nossas bactérias do bem, a gente tem lá a população das ruins e das boas. A gente precisa ter um equilíbrio dessas bactérias e muito mais das boas. Só que o que a gente come, o que a gente inala, o que a gente coloca, o estresse, o emocional, tudo isso desregula as boas. Então é como se eu tivesse um monte de bandidos e poucos mocinhos para combater esses bandidos. Então eu preciso inverter, eu preciso aumentar os mocinhos para nos defender. Então, por exemplo, tem o kefir, tem a kombucha, né? Tem a biomassa da banana verde, tem o alho, tem a cebola, tem várias coisas aí que a gente pode estar colocando. A gente pode pensar também nas frutas cítricas, né? As frutas cítricas, por exemplo, onde tem vitamina C, como por exemplo o limão, o abacaxi, o maracujá, vamos pegar aí a acerola, a polcã, o morango. Então são frutas que a gente pode estar colocando também no nosso dia a dia, fazendo sucos, melhorando aí a nossa alimentação, né? Você pode também fazer picolés de frutas, né? E tá colocando também agora no verão, dessas frutas aí. Um outro alimento que a gente pode, assim, que é fundamental também é o gengibre, né? O gengibre, ele tem essa ação detoxificante, né? Ele tem essa ação anti-inflamatória, antioxidante, né? Então, o gengibre, ele é fantástico. Ele ajuda na queima de gordura, né? Na detoxificação do nosso corpo, na nossa imunidade. Então, ele é um alimento que a gente tem que estar colocando no nosso dia a dia, o tempo todo, para a gente poder tá melhorando a nossa saúde, né? Se eu estou com a minha imunidade boa, os meus soldados do bem forte, a doença pode até chegar, mas ela não se cria, ela vai embora. Se eu tô para pegar uma gripe, sai rápido. Então, porque os meus soldados de defesa estão bem. E aí, quando eu fortaleço o meu fígado, eu fico com o meu metabolismo bom, né? Então, eu posso, por exemplo, estar usando o gengibre de várias formas. No shot, eu posso comprar ele em pó, ou eu cortar assim bem fininho ele e misturar com limão, por exemplo, de manhã, com uma cúrcuma aí e tomar de manhã. Eu posso fazer um suco, né, nos sucos e colocar. Eu gosto muito de fazer assim refogados, assim uma mistura ali de várias coisas, restinhos que tem na geladeira, e aí você rala o gengibre. Numa salada você ralar o gengibre. Então assim tem várias formas aí, fazer um chá de gengibre. Só não vale fazer chá de gengibre à noite antes de dormir, porque pode atrapalhar seu sono. Mas durante o dia você tá colocando gengibre, é fantástico aí para tá melhorando aí, né, todo o nosso metabolismo. O alho, ele é um potente, ele é muito usado, o alho, nas dietas mediterrâneas. Então ele tem compostos anti-inflamatório, antioxidante, ele aumenta a imunidade, ele é muito interessante. O alho aí a gente está usando no dia a dia. E sabe um alimento que eu gosto demais pensando em fígado e que é super barato, só que o ideal é que você compre orgânico, né, por conta da química, né, dos agrotóxicos,
é o coentro. O coentro é uma plantinha maravilhosa para ajudar, tirar metal tóxico, para limpar seu fígado. Tanto que o coentro ele tem uma ação, se você tiver, por exemplo, muito intoxicado, o que você vai acontecer? Quando você comer o coentro, você pode ter dor de cabeça e enjoo, tá? Pode te dar enjoo. Por quê? Porque você mexeu naquelas toxinas ali e daí vem para a corrente sanguínea e você tem esses sintomas. Então, observar quando você coloca coentro, se te dá dor de cabeça, se te dá enjoo, se tiver acontecendo isso, é porque você está muito intoxicado. Então, você diminui a quantidade do coentro e não deixa de colocar, vai colocando devagarzinho, todo dia um pouquinho, para que vá tirando devagar essas toxinas aí e melhorando. E o coentro, ele tem essa ação, né, para quelar metal, para fígado, dessa coisa de limpeza. E eu posso estar colocando aí o coentro, por exemplo, numa salada, picadinha, misturada, como tempero, né, de uma carne, dos alimentos. E eu posso estar colocando num suco verde, por exemplo, fazer lá meu suco verde com a couve, com a maçã que tem quercetina, colocar lá o suco do limão, eu coloquei vitamina C aí, e colocar coentro, né? E aí eu bato tudo isso, faço um sucão verde, ó, viro. Claro que você pode me falar, nossa, não deve ser gostoso. Muitas vezes não é gostoso, mas a gente tem que pensar que é como se fosse um remédio para eu ficar bem, né? Então muitas vezes a gente precisa tomar aquele remédio para ficar bom. E tem alimentos que às vezes a gente que não são gostosos, mas que a gente vai mudando o paladar e aí você vai usar ele, né, como uma fonte, como se fosse um remédio mesmo, né, para você ficar bom, para você ficar bem. Então, o coentro, ele é muito interessante a gente tá colocando aí na nossa alimentação. Não esquecer da água, a água é fundamental quando se pensa, por exemplo, em detoxificação. Então, eu preciso estar tomando água aí ao longo do dia. Eu tenho que acordar de manhã e já colocar aí uns 600 ml de água para dar aquela limpada, porque a água, ela flui. Eu sempre falo que é como se fosse uma... Eu tô lavando uma calçada, né, com uma mangueira, e aí eu tô jogando aquele lixo fora, né, deixando aquela calçada limpa. Então, eu tô jogando as impurezas fora, né? Então, quanto mais, por exemplo, assim, xixi eu tô fazendo, mais toxinas está saindo do meu corpo. Então, se eu não tomo água, eu vou tendo retenção de líquido e eu vou tendo uma parada desse lixo nas minhas linfas. Aí vem celulite, má circulação, aí vem processo inflamatório, aumento de peso, quer dizer, vai virando uma bola de neve aí tudo. Então, eu preciso tomar muita água no decorrer do dia aí, me hidratar, né? Para que eu desinche, para que eu elimine as toxinas, para que eu vá limpando aí o meu corpo, né? Então eu preciso armar estratégias, né? Então eu posso, por exemplo, tá colocando aí vários alimentos na minha dieta que vão ter essa ação aí benéfica aí para diminuir as toxinas. Então, por exemplo, a gente tem a canela. A canela tem uma ação legal. Então, por exemplo, eu vou comer uma banana, eu vou comer uma maçã, eu posso estar colocando canela. Eu posso fazer uma maçã, por exemplo, cozinhar a maçã com casca e tudo, com canela, e deixar na geladeira e comer aquela, como, por exemplo, uma sobremesa. Eu posso comer essa maçã cozida com canela. Ela tem uma ação comidinha lá pro meu intestino, ela tem uma ação detoxificante, então ela vai melhorar demais aí, vai tirar aquela vontade do doce também. A pimenta preta, tanto a pimenta preta quanto a caiena, aquela pimenta caiena, também é interessante. A semente de mostarda, né, também tem uma ação, eu posso fazer um chá com ela. E aí eu tô colocando, por exemplo, a cúrcuma no meu dia a dia, eu posso fazer o shot, cúrcuma, gengibre, limão, de manhã, num copinho de pinga e viro, né? E depois eu tomo meu café, então eu já tô acordando o meu corpo aí com algumas substâncias interessantes. Temperos, por exemplo, como cominho, a páprica, o gengibre, né, que a gente falou, a sálvia, o coentro que a gente falou que é fantástico.
tomar, por exemplo, assim, chá de hortelã, chá, por exemplo, assim, usar muito orégano, tomilho, o alho, cebola. Então eu tenho que estar jogando esses alimentos, aí o alecrim é fantástico. Aí eu tá jogando essas coisas para ir tá desintoxicando meu fígado, ajudando ele a eliminar essas toxinas fora, jogar o lixo fora. Eu posso fazer uma mistura dessas ervas aí também. Eu posso comprar várias ervas secas, colocar num sal aí e aí deixar num vidro também e tá usando como tempero aí nos alimentos. Então eu posso estar inventando várias formas. Então, quando a gente pensa em fígado, eu preciso me organizar, eu preciso cuidar do fígado com carinho, porque é ali que tá as nossas emoções. Muitas vezes eu tô triste, chorona, isso pela medicina chinesa, porque o fígado não está bom, eu estou mais depressiva, o fígado não está bom. Então eu preciso melhorar a qualidade desse fígado para que eu tenha as minhas emoções, o falar, a coragem, né? Tudo isso tá ligado com o fígado. Então a gente precisa cuidar dele. E na menopausa, né? A gente sabe que tudo enfraquece. Então a gente precisa fortalecer esses órgãos aí pra gente ficar bem, né? Então eu sempre falo que a gente não tá condenada a nada. A gente precisa sim se amar, se cuidar, se colocar em primeiro lugar da nossa vida, para que a gente consiga estar bem com saúde, porque saúde não tem preço, né? Eu sempre falo que a melhor riqueza que a gente tem é a nossa saúde. Tirou a saúde, eu posso ser milionária, e se eu não tenho saúde, não vai resolver nada. Então, a saúde em primeiro lugar, depois vem as outras coisas. Então, sempre se coloque em primeiro lugar e cuide da sua saúde. Aí você vai dar o seu melhor para as outras pessoas, com certeza. E passar uma menopausa sem sintomas, uma menopausa feliz, que eu sempre falo que é a melhor fase da nossa vida. Mas a gente precisa estar bem com a gente, né? E para isso a gente precisa cuidar dos nossos órgãos, né? Dar carinho para eles, né? Fortalecer cada compartimento da nossa casa aqui dentro. Se eu fortaleço esses compartimentos, eu vou ter saúde, qualidade de vida. Então, fica aí essas dicas aí para você cuidar do seu fígado. Olha quanto alimento que a gente falou que tem essa ação e que você pode colocar aí no seu dia a dia, sem gastar dinheiro, né? Colocar no seu dia a dia aí para ir cuidando do seu fígado. Fica essas dicas aí. Um beijo para você.